você no free shop. E no free shop, o produto custava R$400. Eu peguei o mesmo produto, que era o do parfum e toalete, coloquei tricolosão, lancei como Del Colônia, a 180, por questões tributárias. Então, eu peguei uma Britney Spears de 400, lancei a 180. Alavanca. Olha só, a escala, né, mano? E você, Dani, o que você traria com uma alavanca aí, cara, top? Cara, eu queria até dar um passo antes aqui, porque o que a gente está tentando falar aqui como alavanca, né? Uma alavanca nada mais é de que algo que eu possa usar o mesmo recurso, ou seja, minha própria força, minha força que eu já tenho para levantar um peso maior. Então, quando eu vou lá e uso... como é que é o nome do macaco que a gente usa para levantar o carro? Tecnicamente, acho que chama assim. Não é macaco, né? Não tem outro nome? Então, pô, tem aquele menor. Deve ser macaco, o nome técnico, né? Não tem nada a ver, né, com macaco. É macaco. Mas enfim, tu usa aquela alavanca para levantar o teu carro. Se tu quiser levantar um caminhão, um carro mais pesado, tu vai usar aquele que é maior, né? Que tu usa as duas mãos e tudo mais. Então a gente tá sempre buscando qual que é essa alavanca que eu vou conseguir levantar com um peso mais alto, mais pesado. Se eu pegar uma alavanca pequena, eu vou levantar um peso X. Se eu pegar uma alavanca maior, eu vou levantar um peso maior. Então acho que tudo esses que a gente falou agora até esse momento... Ele se resume à categoria da alavanca de pessoas. Então, como tu falou, pô, a gente começa eventualmente o negócio lá individualmente. Eu lá atendi meus próprios clientes para fazer meu trabalho de marketing. Aí eu pensei, pô, se eu contratar mais pessoas, eu vou conseguir fazer com que a outra pessoa atenda. Vamos dizer que eu atenda 4 clientes, ela vai conseguir atender 4, ele 4. Pô, a gente já vai para 10, 20, 30 clientes. Então, a alavanca menos sofisticada, mas que é acessível para todo mundo, que a gente foi mais deep aqui de como usar ela... É pessoas. Cara, contratar mais gente. Por exemplo, vendedores. Eu tava discutindo com o Fernando lá, que é o CEO da Stage, sobre a gente contratar. Falei, cara, a gente precisa contratar 20 vendedores a mais por mês pra Stage. Ele é meio resistente a isso agora, né? E aí eu falei, cara, pior que pode acontecer é a gente perder uns 50 mil por mês, que é o custo fixo desses caras. A chance deles não se pagar é muito baixa. Só que a gente hoje ele tem lá 5 vendedores, entendeu? 4 vendedores. A gente tá aumentando em 4 vezes a alavanca vendedores. Pô, a gente bota, sei lá, 500 pessoas numa live para dar um pitch e a gente não tem como falar com todo mundo porque eu não tenho esses vendedores. Só que eu já paguei para falar com os 500 que entraram na live, fora os 5 mil que eventualmente se cadastraram e não entraram na live. E o meu melhor lead não necessariamente entra na live, né? Ele não tem tempo para entrar na live, assistir toda a live. Então, se eu pegar o mesmo recurso que eu já gastei para comprar os leads, já gastei pra botar a galera na live, já gastei tempo para dar o pitch, e eu não consigo falar com todo mundo, se eu aumentar 4 vezes o meu alcance para falar com as pessoas através de pessoas, contratar 4 vezes mais, 5 vezes mais pessoa, onde eu tenho um risco reduzido, porque eu posso pagar os 50 mil, se eu perder os 50 mil de salário dessas pessoas, não, de longe eu vou quebrar o negócio, é um teste que vale a pena. A chance de eu conseguir eventualmente dobrar o meu resultado, né, triplicar o meu resultado com essa alavanca, ele é possível de se acontecer. Né? E aí a gente colocou esse teste em prática, que eu acho que é um dos grandes limitadores da cabeça de muitos empresários que estão nos ouvindo. Que o cara às vezes quer sofisticar, enlouquecer, a gente vai falar de outras aqui, de mídia, de tecnologia, de capital, mas o cara não consegue, ele tem um bloqueio de ter mais de 30 pessoas na empresa dele. Né? Hoje, sei lá, 96% das empresas do Brasil faturam menos de R$1 milhão. E às vezes tu vai lá e olha o negócio do cara, não, mas como é que eu faço TikTok? Eu vi lá o Thiago, viu a galera do Primo, como é que eu piro na rede social? Eu falei, cara, mas como é que tu faz hoje? Não, hoje eu faço X, cai num vendedor, o vendedor vende. Então por que tu não contrata 10 vezes mais vendedor? Falou, pô, mas será que essa ideia é mais inteligente? Cara, não sei, mas tu sabe fazer. A Jequiti, a Avon, Mary Kay, o que é? É 100 mil vendedor, é 50 mil vendedor, é 1000 vendedor, porta a porta. Não é nada muito mais sofisticado do que isso e são negócios incríveis. Então, acho que a primeira grande alavanca que a gente, para sintetizar aqui de tudo que vocês trouxeram, e a gente vai usar cultura, vai usar partnership, vai usar processos para, obviamente, fazer isso rodar da melhor forma pessoas, cara. Tem que ter mais gente. Uma pessoa, muitas mudam o jogo, mas uma às vezes é uma alavanca incrível. Aí eu vou para os grandes talentos, que hoje é um dos tempos que eu dedico mais tempo a recrutar talento. Pô, tu conheceu lá o Fernando, tu conheceu bem o Fernando. A gente fez o deal da Stage Party para trazer o Fernando para V4. Os meninos aqui contigo. Uma pessoa, cara, pode mudar muito o jogo, porque o nosso tempo sempre vai ser limitado. Então, às vezes, a gente tem mais projeto do que gente para gerir. Então, se a gente consegue treinar ou recrutar alguém muito bom, como foi o caso dele, para mim, também é outro jeito da gente mudar o jogo. Como foi o teu Fernando aqui, Fernando de vocês, né? Que assumiu aqui a liderança do grupo também. Sim, cara. Cara, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis hoje, cara. Recrutar, treinar e essa pessoa performar. Sim. Você está falando de alavanca e realmente é muito difícil. Uma vez o Denner mesmo me ensinou isso daí. Você trouxe um conceito que
Porque assim, nem todo profissional é uma alavanca. Não é? Então você tem dois tipos de profissionais, que é o profissional, é o canhão e é o profissional que é a munição. É isso. Então, cara, se eu contrato mais munição, isso aqui não é uma alavanca. Eu vou aumentar o meu faturamento. Então eu trago mais um para fazer a mesma coisa, eu estou aumentando meu faturamento. A alavanca é o canhão. Porque se eu tenho um canhão e vou botando um monte de munição lá dentro, chega uma hora que não adianta pôr mais munição. É isso. Não dá para tirar mais rápido. Agora, o canhão não. O canhão ele desbloqueia aqui, cara, uma nova linha de crescimento. E tem os profissionais que dão essa escala, que é o canhão, e tem os profissionais que é só munição. Então, para mudar o jogo do negócio, eu preciso ir atrás dos líderes. Exato. Grandes líderes, pessoas que mudam o jogo, porque elas contratam a própria munição. E aí elas dão a vazão. Então a gente precisa cada vez mais de canhão na empresa e fazer de tudo para eles ficarem, alinhar eles com o futuro e etc. Isso daí é um grande elemento. E foi para as empresas que tu participou também, né? A liderança, cara, é Porque gente... tu não fundou nenhuma das empresas, né? Além da tua atual, né? Não, vamos lá. Não, meu primeiro CNPJ eu tinha 21 anos. E foi Lava Jato, que lavava carro, não dinheiro. Entendeu? Pô, eu tomei um sustão aqui. Lava Jato. Depois confecção, depois loja de carro. E aí foi. Eu tenho hoje rede de clínica odontológica, a Ridente, tenho 42%. Como que é essa tua relação quando tu entra lá, por exemplo, na Jequiti? Cara, a primeira relação é o seguinte: se o resultado tá ruim, eu passo o pressuposto que a cultura tá ruim. Se a cultura tá ruim, as pessoas que estão lá fizeram merda porque CNPJ não faz nada sozinho. Entendeu? Aí tu tem que entender se a pessoa... E outra coisa que é muito comum, se o cara está há 5 anos numa empresa, a empresa está há 5 anos com resultado ruim, ele transformou o resultado, ele normalizou o resultado ruim. Resultado ruim não pode ser normalizado. Entendeu? E ele normalizou aquilo. Esse cara não faz o turnaround. Esse cara tem que sair. Você tem que mudar a mentalidade. Entendeu? A mentalidade do cara que foi focado em crescimento, porque você pensa o seguinte, o resultado está ruim há 5 anos e ele não pediu conta. Então, Tá estranho, né? Tá estranho. Segundo, ele não pediu demissão e ele não fez o turnaround. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente entende é a mentalidade. Né? Na contratação eu falo, se você tem que contratar alguém, começa pela mentalidade. Skill o cara pode até aprender, entendeu? A parte técnica ele pode aprender, mas a mentalidade não. E a questão do talento eu concordo com vocês. Mas quando tu fundou tuas empresas lá com 20 anos, quando tu entra na Jequiti, tu entra como executivo? Geralmente, tem 2 modelos do turnaround. A Jequiti era assim, eu entrei como executivo. Tá. Eu entrei como presidente da Jequiti, Hidrogen e mais as empresas de saúde do Silvio, e depois fiquei como vice-presidente do grupo. Eu entro como estatutário, tal, bonitinho, para poder fazer o negócio. O meu ponto é, Depois eu você saio. foi esse canhão. Sim. Porque Total. ele precisou de você para fazer o negócio fazer 10x. Agora, pensa o seguinte, um canhão sozinho também não vence a guerra. É o ponto que o Nigro estava trazendo. Ele falou, você tem que começar a replicar o modelo. Não se economiza no capital intelectual. É burrice. Sim. Acho que tem um negócio importante que eu acho que vocês não levantaram a bola, mas acho que é legal. É que também o canhão errado, você vai começar a levar fogo amigo, né? Você contratar um canhão errado pra sua empresa... Quando você pega o canhão errado, ele tá mirando pro lado errado, mirando pro lado errado. Tá, tipo assim, sangrando mais... A empresa devia ter salva sangrando. O que acontece muito nas empresas que, às vezes, faz entrevista, vê o currículo e fala assim, cara, esse cara é excelente. Mas não necessariamente é excelente pra você. Vou te contar um negócio. Não contrate pelo currículo. Liga pro dono e, se possível, se você estiver contratando um diretor, um C-level, liga pra ele. Vou contratar um de vocês dois aqui. Eu vou ligar pro Nigro. Na sua frente. Fala, você tem uma relação boa, você saiu de lá por quê? Ah, porque eu cansei. Vamos ligar pra ele, eu quero entender. Nigro, se você tivesse a oportunidade, você contrataria ele novamente? Essa é a pergunta. Se você falar comigo sim, aí eu faço mais perguntas. Se você falar não, eu desligo, olho pra ele e falo assim, me conta uma boa história. Se o cara que te conhece não te compra, por que eu vou comprar? Me conta uma boa história. Cara, segredo de uma boa entrevista. Não liga pro RH. Porque o RH fala o seguinte, nada que desabone a conduta. Aí você pergunta, não, eu tô perguntando se ele é bom. Nada que desabone a conduta, isso não é porra nenhuma. Então, liga pro dono, o dono conta. O dono fala, bicho, eu não contrataria. Não precisa falar nada. A pergunta é, Daniel, você contrataria novamente o Fernando? Não, obrigado. Então, desliga o telefone, vou virar pra ele, Fernando. Me conta uma boa história. Não, e o Fernando foi um dos caras... O segundo cara que eu vi, eu não sabia desse conceito, talvez quem tá nos ouvindo também não saiba, que foi um dos caras que eu conheci que tinha ganhado uma luva pra ir pra um lugar. Que é o cara... Tem muito. Então, isso eu não Você conhecia. não tira ninguém sem luva. Então o cara já tava no lugar e aí Eu fui CEO de carreira. Todas as vezes que eu troquei de CEO para CEO, tinha luva. Você pagava uma luva. Eu pagava, não Então, recebia. pra quem tá nos ouvindo, tá dizendo o seguinte. O cara chega aqui e fala pro Lucão, vem montar meu podcast. Não, mas eu já sou sócio aqui no Grupo Primo. Então, cara, toma 5 milhões de reais. Você vai ensinar a turma a levar o Lucão. Porque o Lucão, essa história do Fernando, o Lucão tá sensível. Tipo 5 milhões no qualquer
5, 10, balanço menino. Então, 2 milhões no O Pix. Lucão tem o número dele, já me falou já. Não, foda. O cara não tem emoção. Eu sou um desgraçado. Cara, eu falei pra ele que meu número era 100 milhões. Aí ele falou falou 100 milhões eu então saio. você tá com a gente só pelo dinheiro. Ele virou, eu falei 100 milhões. Mas olha a cabeça de quem tá comprando. Bom, joguei o número aí, pessoal. 100 milhões. Se quiser um podcast aí que vai... Olha a cabeça de quem tá comprando, cara. O cara chega no executivo, porque o cara canhão, ele não tá de bobeira, ele não tá Sim, pedindo não. emprego normalmente, Tá. né? Outra coisa, quer contratar gente isso é boa? Quem tá importante. trabalhando, irmão? Isso que eu ia perguntar. Fundamental. O cara bom, ele tá procurando emprego? Não. Geralmente não. Ou ele tá de sabático, ou se porventura acontecer o imprevisto, e se ele for bom e ele tiver boa relação, porque às vezes gente, o cara é muito bom tecnicamente, mas ele é um câncer, velho. Aí ninguém quer esse cara. Acontece. Mas se o cara for bom e for um cara com boas relações, ele não fica muito tempo à toa. É isso. Cara, tem uma alavanca assim, porra, sensacional. Um dos conceitos mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Que é o seguinte: toda empresa, ela costuma ter o que a gente chama de cap out. Cap out seria basicamente o teto dela. Né? Então, imagina que eu tenho uma empresa que capta 100 mil clientes por ano. Né? Por assinatura, digamos. Ou clientes que compram de uma forma recorrente. Se eu tenho um churn de 50%, quantos clientes eu vou ter no final do ano? 50 mil. 50 mil clientes. Sim. E aí eu capto mais 100 mil clientes. Eu vou ter quantos clientes? 150. Sim, sim. E aí eu tenho um churn de 50%. Eu vou ter quantos clientes? 100 mil. 75 mil. Ah, sim. Aí eu capto mais 100 mil clientes. Aí agora eu tenho 175 mil, aí eu tenho um churn de 50%. Então chega uma hora que eu vou chegar num teto de clientes. Vai chegar uma hora que eu perco o que eu ganho, certo? Então isso daqui é o que a gente chama de cap out. A gente tem um teto. E a gente vai pegar esse número de clientes, vezes o faturamento, e vai ser o cap out financeiro. E a gente vai pegar isso aqui, um valuation em cima disso, e a gente tem o quanto vale o nosso equity. Beleza. Qual que é a alavanca? A alavanca é o seguinte: para o cap out não ter teto, a gente precisa descobrir qual é o nosso golden ratio. O golden ratio é o referral percentage sobre churn. Então imagina que você tem um número onde o referral, que seria o número de indicações, número de clientes que vieram por indicação, maior que churn. Aí você tem um golden ratio positivo e sua empresa cresce indefinidamente. Você tem mais indicações do que pessoas saindo. Mais indicação do que pessoas saindo. Então, imagina que para cada 10 clientes você tem... vamos supor que você tem um churn de 50%, mas vamos supor que desses 10 clientes você consegue 6 clientes novos. A cada 10 clientes você tem 6 indicações. Você então vai ter, no final das contas, 11 clientes. Tá. Entendeu? Aí você tem a mesma lógica. Recebe um churn de 50% e 60% de indicação. No final das contas, você tem um golden ratio positivo, onde você descobre uma alavanca que o seu negócio cresce indefinidamente. Top. Entendeu? Então, uma métrica importante para se olhar no negócio é o golden ratio. É você criar um modelo para que você tenha clientes te indicando novos clientes num ritmo maior do que você tem de churn. E isso aqui, inclusive, é uma das coisas mais interessantes que tem no negócio, porque as pessoas se esforçam para comprar mídia, comprar tráfego, criar um modelo para aumentar a conversão, se esforçam mais para vender, fazem uma oferta melhor, mas não chegam para o cliente e falam: cara, você tem algum amigo para me indicar para eu poder oferecer para ele isso daqui com uma condição especial? Sabe? Então, assim, pedir indicação foi o que, no meu caso, mudou meu jogo lá atrás, quando eu era assessor de investimentos. E é o que muitos negócios deixam de fazer e deixam dinheiro na mesa. Pô, tem um monte de gente precisando do mesmo serviço e o cara não pede indicação. Né? Então, isso daqui, para mim, é uma baita Eu alavanca. apliquei isso também a galera pensa em recomendação só no cliente ativo. O que eu comecei a fazer, acho que o que vocês fazem aqui também, é pedir recomendação para toda reunião que eu faço com uma oportunidade, com um lead. Sim. Então, pô, se eu tenho 10 leads gerados, eu vou fazer reunião com 5 e 5 dos 5, 2 vão fechar, e só dos 2 eu pedir recomendação, eu vou ter um cap menor do que se eu pedir a recomendação já para os 5 que eu fizer a reunião. Legal. E aí eu torno o processo autossustentável sem depender de mídia, né? Total. Não, uma alavanca também interessante é a arbitragem de múltiplo. Porra, cara, arbitragem de múltiplo é muito bom. Então, vamos supor que também empresa de capital aberto. Cara, sei lá,